Olá, bem-vindo ao nosso podcast do Cibima. Estamos na semana de aconselhamento bíblico, entrevistando várias pessoas relacionadas ao assunto que tem muito a contribuir com isso. Então, nós estamos aqui hoje com o professor Isaac, pastor Isaac, professor, que está aqui dando alguns módulos na semana de aconselhamento, e certamente ele tem muito a contribuir. Foi aluno do Cibima, terminou o nosso teologia ministerial aqui, está fazendo mestrado em aconselhamento, e, como eu falei, certamente vai contribuir com algumas informações sobre aconselhamento bíblico. Olá, Isaac. Olá, pastor Kelson. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esta noite com os irmãos e servindo aqui nessa conferência de aconselhamento bíblico nessa semana, que tem sido de fato uma bênção, e é um privilégio poder fazer parte desse ministério, que eu creio que é um ministério importantíssimo para a vida da igreja. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Se você quer falar um pouquinho sobre você próprio, você estudou aqui, mais ou menos em que época, fez o curso aqui, a sua igreja, eu sei que você é pastor, titular de uma igreja, fala um pouquinho sobre você antes. Eu sou pastor de uma igreja aqui em Fortaleza, Igreja Bíblica, no Parque Santa Rosa. Estudei aqui no seminário, fiz o curso Teologia Ministerial, equivalente ao bacharel, já vários anos atrás, me formei em 2016, e aí, em seguida, entrei no mestrado na área de aconselhamento bíblico, e falta concluir com a dissertação. Estou pastoreando já, vai completar aí 12 anos já. Então, já tem um tempinho que Deus tem falado ao meu coração, especialmente para essa área de aconselhamento bíblico. Eu creio que é muito importante em relação ao ministério pastoral, em relação à vida da igreja, e por isso o desejo que eu tenho de poder não só estudar mais, mas ajudar pessoas através desse ministério. Então, já há algum tempo também ajudando a ABCB, nos módulos, nessa conferência de aconselhamento bíblico, e para mim é um privilégio, novamente, estar aqui. Muito bom. Pastor Isaac, uma pergunta. Aconselhamento. Eu sei que, em termos mais gerais, todos os pastores devem aconselhar, e em termos mais gerais ainda, todo crente deve estar disposto ou apto a aconselhar até certo ponto outras pessoas. Mas essa questão de uma forma mais técnica, mais acadêmica, por assim dizer, por que é importante ter cursos de aconselhamento de uma forma mais específica, mais especializada, como esse que nós temos aqui agora no Cibima? Por que é importante esse tipo de preparação? A gente tem que começar definindo o que é aconselhamento. O aconselhamento é um ministério da palavra em que cristãos se dispõem a ajudar outras pessoas a lidarem com seus problemas de uma forma que Deus seja glorificado. Então, de um lado nós temos pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e se dispõem a ajudar outras pessoas com seus diversos problemas e usam a palavra como ferramenta para que isso possa acontecer. E o alvo é ajudar essas pessoas a crescerem, serem mais como Cristo e responderem de uma maneira adequada aos problemas que elas enfrentam. Então, como bem o senhor falou, todo cristão é chamado a aconselhar em certo sentido. A gente poderia falar sobre aconselhamento formal e aconselhamento informal. Então, a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, deixa claro que todo cristão deve aconselhar. Por exemplo, Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, Paulo recomendando aqui à igreja em Colossos, ele exorta aqueles crentes a instruírem e aconselharem uns aos outros. É interessante porque ele diz: habite ricamente em vós a palavra, antes de dizer que os cristãos deveriam aconselhar. Quer dizer, a palavra tem um papel central no aconselhamento bíblico. E o mesmo Paulo vai dizer aos Romanos 15:14, ele diz: eu estou certo, irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, aconselhamento é para todo crente, em certo sentido. Todos nós temos relacionamentos, lidamos com pessoas no dia a dia e deveríamos estar bem preparados para lidar com os problemas dessas pessoas. Na verdade, todos nós somos conselheiros. Quer dizer, ou a gente vai estar bem fundamentado na palavra e dar um conselho que venha dela, ou não. Às vezes deixando-nos levar pelos nossos pensamentos, por aquilo que o mundo tem dito. E às vezes corremos o risco de dar um mau conselho. Então é preciso que a gente conheça, como Paulo disse aos Romanos, vocês têm conhecimento.
Então é preciso que a gente conheça a palavra mais a fundo, para que dessa forma a gente possa dar respostas adequadas aos problemas das pessoas. Então esse curso de aconselhamento é uma ferramenta muito grande que vai nos ajudar a lidar com esses problemas, nos apresentando um método de aconselhamento bíblico, nos ajudando a lidar com problemas específicos como amargura, falta de perdão, situações onde há adultério num casamento, tantas e tantas pessoas, por exemplo, mergulhadas na pornografia, e aqui você vai poder também estudar um pouco melhor nessa área de como ajudar pessoas que estão mergulhadas não só nesse problema, nesse pecado, mas em diversos pecados relacionados à imoralidade sexual. Então, aqui você vai achar uma gama de possibilidades, onde você vai se aprofundar em diversos temas, problemas emocionais, que está muito em foco hoje na nossa sociedade, ansiedade, depressão. Burnout, né? Burnout, como fala. Burnout. Então, quer dizer, aqui você vai ter um norte de como é que você vai lidar com pessoas que estão enfrentando, vamos dizer assim, crises emocionais. Então, nós cremos que a palavra de Deus, ela dá fundamento, ela nos instrui a poder ajudar pessoas nessas situações. Então, participar de um curso desse, ou curso de aconselhamento bíblico, até mesmo um mestrado, é uma grande ferramenta que vai poder fazer com que os cristãos, eles tenham uma base sólida, bem fundamentada, para ajudar pessoas. Agora, como eu falei, no aconselhamento tem o aconselhamento formal e informal. Então, todos nós estamos participando desse aconselhamento informal todos os dias, conversando com pessoas, lidando com pessoas que estão passando por problemas. Quer dizer, todos nós devemos ser conselheiros nesse sentido, sim. Mas é muito importante que nas igrejas locais haja um grupo, e esse grupo de cristãos, eles vão se aprofundar mais na palavra, vão estudar, vão se aprofundar, vão fazer cursos, vão ser treinados para que possam exercer um ministério formal. Então, esse ministério formal vai acompanhar essas pessoas da igreja local, ou porventura outras pessoas de fora da igreja também. E aí essas pessoas que fazem parte desse ministério vão acompanhar ali semanalmente aquelas pessoas em relação aos seus problemas e ajudar essas pessoas a se voltarem para a palavra e saberem como é que elas vão lidar com os problemas que elas estão enfrentando. Ok, você tocou um ponto interessante, a questão de semanalmente. Eu quero já falar um pouco sobre isso, a questão de frequência. Mas antes disso, pela sua resposta, eu estou observando uma coisa que realmente é bom a gente enfatizar bem, que o aconselhamento, claro, envolve bastante conhecimento bíblico teológico, a parte do aconselhamento em si. Então, é muito interessante, pelo que eu vi, você pode até acrescentar alguma coisa, evidentemente, mas que a parte do aconselhamento, mesmo sem considerar essa prática em si, é muito importante que o crente seja bem imbuído da correta teologia, das doutrinas bíblicas, dos princípios bíblicos, para poder usar no aconselhamento. Né? Exatamente. Porque essas matérias em si, elas não podem ser dadas exaustivamente dentro do aconselhamento, no treinamento, porque pressupõe-se que as pessoas já sejam bem instruídas nisso, não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, a gente não tem como separar teologia da prática. A prática aqui é o aconselhamento nesse caso. Então, quer dizer, o conselheiro bíblico ele tem que ser um estudante da palavra, um estudante da teologia, ele tem que manejar bem, nesse caso, a palavra de Deus. Então, se ele quer dar respostas às pessoas. Então, quer dizer, ele vai ter que estudar de maneira profunda a palavra de Deus. Ele vai ter que se preparar para chegar ali no encontro de aconselhamento bíblico e, de fato, estar preparado para lidar com as situações que ele vai enfrentar. Então, como eu falei, o curso é uma boa ferramenta, mas, de fato, todos nós temos que ser bons estudantes da palavra e nos cercarmos de boas ferramentas de estudo bíblico, porque o nosso fundamento está aqui, a base está aqui, a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu tenho que me aprofundar nessa palavra, no estudo teológico, na boa doutrina, e, de fato, as pessoas elas vão viver à luz, ou devem viver à luz dessa boa doutrina. Então, as cartas do Novo Testamento apresentam bem essa ideia, né? Isso. Quer dizer, por exemplo, Paulo muitas vezes apresenta aquela parte mais doutrinária, mostrando a nossa identidade em Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, e aí depois chama os cristãos à sua responsabilidade. Isso. Então, quer dizer, a prática ela tem que vir de uma boa doutrina. Isso. Não tem como a gente separar essas coisas aqui. Perfeitamente. Interessante como eu gosto muito da área de escatologia e nas principais passagens escatológicas, por exemplo, a gente vê que sempre elas concluem com exortação. Então você vê mesmo a parte do arrebatamento, no fim,
depois que Paulo ensina tudo aquilo, consolai-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4,18, e outras, 1 João 3, quando ele fala, nós vamos ser semelhantes a Cristo, porque vamos vê-lo como ele é, e assim mesmo se santifica, se purifica, quem nele tem essa esperança, ou seja, sempre tem desdobramentos práticos. Mas o aconselhamento em si, como você bem colocou, ele dá ferramentas para que você possa abordar o seu conhecimento teológico a situações específicas que precisam de um treinamento mais específico. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, por isso que, por exemplo, né, esse curso de aconselhamento aqui da BCB em parceria com o Cibima, ele é um excelente curso, porque vai nos ajudar a entender justamente como é que essa boa doutrina pode ser relacionada à prática de vida das pessoas em relação aos seus problemas. Como eu falei, problemas de relacionamento, problemas emocionais, problemas relacionados ao sofrimento e principalmente pecados. Então, quer dizer, as pessoas, de maneira geral, elas enfrentam dois grandes dilemas na sua vida, todos nós, que é o sofrimento e o pecado. Então, constantemente a gente tem que lidar com essas duas situações. Às vezes, uma ou outra, às vezes as duas, muitas vezes as duas juntas. Pessoas que estão sofrendo, seja em diversas áreas, foram feridas, foram machucadas, sofrendo até pelos seus pecados, consequências dos seus pecados, sofrendo devido às circunstâncias da vida, e elas vão ter que aprender a lidar com o sofrimento de uma forma que elas possam agradar a Deus, e pessoas que estão desobedecendo a Deus, estão em pecado e precisam se voltar para Jesus para terem esperança e para que possam abandonar seus pecados, abandonar seus hábitos escravizadores e se voltarem de fato para Deus e viverem para Deus. Então, quer dizer, o aconselhamento ele vai te ajudar a relacionar a teologia e a boa doutrina a essas circunstâncias de vida que as pessoas enfrentam no nosso dia a dia. Perfeito. E como eu disse que você tinha mencionado algo que eu gostaria de enfocar mais agora, a questão mais prática do dia a dia mesmo. Você é pastor da igreja. Então, como é que você concilia ou você harmoniza, ou como é que você usa isso para a parte mais técnica do aconselhamento, como você colocou? Em termos práticos, quanto tempo você acha que deve aconselhar uma pessoa especificamente? Se tem tipo começo, meio e fim, talvez os nossos espectadores aqui não saibam exatamente os detalhes, como muitos de nós não saberíamos. Você marca normalmente uma série de aconselhamentos, quanto tempo enfim, como é que seria isso? É possível a gente, desde o início, ter uma certa previsibilidade em relação a quanto tempo mais ou menos a gente vai trabalhar, mas isso vai depender muito de como o aconselhado vai reagir em relação à exortação bíblica. Então, tem pessoas que estão mergulhadas em alguns pecados e elas vão ter uma consciência muito forte do pecado delas, vão se arrepender, vão lutar para abandonar o pecado, vão seguir as recomendações bíblicas e, quer dizer, e esse processo de aconselhamento vai ser um pouco mais rápido. Outros vão ter uma dificuldade maior em relação aos seus pecados, a abandonar os seus pecados. Não vão, de fato, se esforçarem, claro, dependendo da graça de Deus, para abandonarem seus pecados e talvez você vá demorar um pouco mais. Quer dizer, você não tem como, de fato, ou plenamente medir, eu vou trabalhar com essa pessoa durante tantas semanas, você pode até pensar dessa forma, e é bom pensar assim, mas, de fato, isso vai depender muito de como o aconselhando ele vai reagir às instruções bíblicas. Então, geralmente a gente chega para o aconselhamento bíblico e a gente, antes disso, envia um inventário para o aconselhando, para a pessoa. Ela responde aquele inventário com várias perguntas relacionadas a como está o relacionamento dela com Deus, o relacionamento com a família, questões emocionais, a parte também de a questão física, se ela está dormindo, por exemplo, como é que está a saúde. Então ela responde uma série de questionários e envia para a gente antes do aconselhamento, e aí já vai nos dar um norte de por onde é que a gente vai começar, que tipo de perguntas ou outras perguntas eu posso fazer baseado naquilo que a pessoa preencheu. Né? Lá também tem algumas perguntas específicas sobre qual o problema dela, na ótica dela, o que ela pensa ser o problema dela, porque, de fato, muitas vezes o que o aconselhando apresenta não é o problema principal dela. E a sua parte, inclusive, é de detectar, conseguir detectar uma causa que a pessoa nem saiba. Exatamente, né? Está por trás do problema dela. Então, ela preenche todas essas informações, me envia, eu analiso, sempre debaixo de um espírito de oração. E aí vou elaborando perguntas em cima daquilo que a pessoa escreveu.
marco o primeiro dia de encontro e geralmente eu faço encontros semanais. Eu acho que é uma boa isso daí, né? Quer dizer, uma vez por semana. Uma vez por semana. Certo. E aí, o tempo que leva esses encontros geralmente é 1 hora. Claro, pode se estender um pouco mais, mas a gente não quer que aquele tempo seja algo assim penoso ou pesado, mas geralmente 1 hora é um tempo bom e dá para você trabalhar bem o assunto daquele encontro. Então, e dentro dessa metodologia há alguns aspectos que são importantes, fundamentais. É preciso que a gente crie um envolvimento, um relacionamento com a pessoa. Então, quer dizer, eu não quero que seja simplesmente aquela coisa de gabinete, ou não, há um certo envolvimento. Profissional, né? Exatamente, uma coisa profissional, Então, tem que haver um envolvimento, porque, na verdade, aconselhamento é discipulado. É um discipulado mais específico, mais profundo, porque foca no problema daquela pessoa, mas é discipulado, é cumprir também a grande comissão. Então, quer dizer, eu tenho que me relacionar de maneira adequada com o meu aconselhando, me envolver, entrar na vida dele, conhecer a história dele, fazer perguntas do tipo o que ele faz, qual a profissão dele, como é que é o dia a dia dele, o que ele gosta de fazer, entende? São maneiras de você criar esse envolvimento, sempre demonstrando muita compaixão à situação da pessoa, misericórdia. Então, são maneiras de você criar esse envolvimento. Então, tem alguns elementos que são chaves, tem o envolvimento, tem a coleta de dados também. Quer dizer, eu tenho que arrecadar informações ao longo desses encontros relevantes ao problema. E, para isso, eu vou fazer muitas perguntas e ouvir o que a pessoa tem a dizer. Tem um outro elemento essencial que é a esperança. Constantemente você se depara com pessoas que vêm para o aconselhamento e elas estão totalmente sem esperança. Elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel, elas não conseguem enxergar uma solução, mas nós cremos que a palavra de Deus tem respostas para a vida dela. Então a palavra de Deus ela pode dar esperança a ela, à situação dela, ao problema dela. Então, esse é um ponto também fundamental. Quer dizer, o aconselhamento ele tem uma metodologia, tem algumas bases, alguns pontos que são cruciais. Certo. E tem a parte também da instrução, onde você vai pegar os princípios bíblicos e instruir a pessoa em relação ao problema dela, aplicar a vida da pessoa. Tem também a parte e vem antes da instrução, que é a interpretação desses dados que eu recolhi. Certo. Como o senhor comentou anteriormente, um dos nossos trabalhos é reconhecer qual é o problema principal da pessoa. Certo. E para isso a gente tem que investigar o coração, o que é algo difícil, né? Mas é possível a gente ter um norte sobre quais são os problemas do coração da pessoa, o que está por trás. Quer dizer, se ela está reagindo de maneira pecaminosa ou reagindo de uma forma que Deus não está sendo glorificado, existem ídolos no coração dela. E um dos nossos trabalhos vai ser identificar quais são esses ídolos. Detectar esses ídolos na vida dela. Isaac, mais ou menos quanto tempo dura, não em termos semanais, mas 1 mês, 2 meses, na prática, qual tem sido sua experiência? É o que eu falei, pastor Kelso. Depende do caso, né? Depende da situação. Então, eu já tive, por exemplo, pessoas que eu aconselhei com depressão, diagnosticadas com depressão fortíssima, e em torno de 3 meses Deus fez uma obra grandiosa na vida dela, era uma outra pessoa. Certo. É o poder da palavra. Já trabalhei com pessoas, por exemplo, jovens mergulhados em problemas relacionados à imoralidade sexual e, quer dizer, já passei 1 ano trabalhando com... então, quer dizer, vai depender muito de como a pessoa vai responder à instrução bíblica, ao conselho bíblico. Entendi. Então, sim. E uma pergunta. No caso, alguém que chega para você perguntando algo mais... que não seja um aconselhamento em si, mas no sentido mais formal. Como é que você detectaria... Como é que você... digamos, como é que você planejaria? Digamos, se alguém chega para você dizendo, pastor Isaac, eu estou com um problema, tal. Como é que você colocaria aquilo dentro de uma categoria de um aconselhamento mais formal, nesse formato, ou só uma conversa mesmo no gabinete se resolveria? Ok. Tem casos e casos, ou seja... Tem casos e casos. A gente vai analisar cada situação, a gravidade, né? Quer dizer... geralmente uma pessoa que está em pecado, por exemplo, um pecado em que ela está ali habituada a pecar, nesse sentido,
merece que aquela pessoa venha para o aconselhamento formal. Aí você diria para a pessoa, vamos fazer o aconselhamento formal? Agora, aí entra uma outra coisa. Eu, como pastor, tenho um ministério dado por Deus, um ministério de ensino, de pregação. Quer dizer, eu não tenho como aconselhar todos as minhas ovelhas nesse sentido de aconselhamento formal, de acompanhar. Isso. Então, quer dizer, é por isso que é muito bom que na igreja, as igrejas locais tenham um ministério de aconselhamento com pessoas preparadas para aconselhar, porque vindo a mim eu vou remanejar algumas delas, outras eu mesmo vou aconselhar e vou remanejar algumas outras, porque tem uma equipe ajudando e contribuindo para esse ministério. Então, outra situação em que merece esse tipo de aconselhamento formal é quando, por exemplo, casais estão tendo conflitos e eles não conseguem resolver esses conflitos de maneira adequada, né? Quer dizer, tem um conflito, tem outro conflito, eles não resolvem da maneira bíblica, vem para uma conversa, diz mais ou menos o que está enfrentando, estou passando por isso, e a gente percebe que isso já é uma coisa que vem acontecendo. Então, geralmente, quando há um certo hábito em relação ao pecado, merece aconselhamento formal. Agora, alguns pecados, vamos dizer assim, eles são apresentados, eles são externalizados e eles mostram que já vem outras coisas antes. Por exemplo, uma situação de adultério. Então, o homem adulterou contra a mulher ou vice-versa. Então, vem à tona a questão do adultério, a gente vai conversar, começa a perceber que já tinha outros problemas no casamento também. E aí, uma situação dessa, onde a outra parte está totalmente sem esperança, muitas vezes não sabe o que fazer, como reagir. Aquele que cometeu o adultério também, muitas vezes, se ele estiver arrependido, claro, ele vai estar profundamente triste por conta do pecado dele. E aí merece que... Às vezes ele não tinha o hábito de praticar o adultério, talvez foi algo pontual. Mas isso mostra que já havia também outros problemas no casamento. Então merece vir para o aconselhamento formal. Então, eu diria assim, a gente vai analisar caso a caso. E dependendo vamos dizer assim, da gravidade do problema, a gente vai analisar se vem para o aconselhamento formal ou não. Uma coisa é bem certa. Se alguém está mergulhado em determinado tipo de pecado e não consegue abandonar, é preciso que vá para o aconselhamento formal. Isso. Ou, em outra situação, é alguém que cometeu um pecado, vamos dizer assim, mais grave em termos de consequências, trouxe fez pessoas sofrerem, a esposa, às vezes os filhos, às vezes irmãos, e aí merece que a gente pare, analise e vamos ajudar essa pessoa aqui, porque geralmente quando comete um pecado assim é porque já havia outros problemas por trás. Não é uma coisa assim, vamos dizer, só isso ou pontual. Então, mas quando chega uma pessoa para você, pode ser que seja um caso que nem precise desse aconselhamento. Tipo, pastor Isaac, eu estou enfrentando uma situação em que eu tenho que decidir A ou B e tal, o que você me aconselha? Então, num caso desse, não é um aconselhamento formal, né? Não. Mas numa conversa você define. Numa conversa, a gente pode dar instruções bíblicas de como a pessoa pode tomar uma decisão adequada, né? Por exemplo, nessa questão de decisões, às vezes as pessoas, elas... É incrível como às vezes as pessoas não sabem o que eu vou fazer, né? Quer dizer, uma vez uma pessoa me ligou e, pastor, eu tenho isso aqui, essa opção aqui, isso aqui, o que é que eu escolho? Que aí não é rápido. Meu irmão. Quer dizer, às vezes não é uma questão entre bom ou ruim, bem ou mal. Você tem duas opções boas. Você tem que pesar na balança, analisar a situação e qualquer uma das suas decisões vai ser uma decisão boa, não vai ser ruim. Então, quer dizer, você tem que pesar isso, tem que averiguar as consequências da sua decisão, tem que pensar, tem que orar e pedir conselho. Mas, às vezes, o que eu percebo é que as pessoas querem que você tome a decisão por elas. Exatamente. Mas, então, quando a pessoa chega para você pode ver que, não, isso não é o caso de aconselhamento formal, você conversa com talvez ou poucas conversas. Exatamente. Aí, dependendo do caso, você próprio instrui a pessoa. Olha, vamos fazer um aconselhamento formal. Talvez alguns cheguem a você sem nem saber se vão fazer um aconselhamento formal ou seria só uma conversa... Né? E alguns outros vão vir como que obrigados. Por exemplo, uma situação de adultério em que o marido traiu a esposa e a esposa disse, você vai para o aconselhamento porque senão eu vou me embora. E ele, apesar de que já dizia que estava arrependido de tudo, mas ele não queria vir. Mas também não queria perder a esposa e veio. Ou uma outra situação é um pai que o filho está passando por algum problema, por exemplo, está mergulhado na pornografia e você vai ter que ir para o aconselhamento. E o filho não quer ir, mas o pai manda, ele vem. Ou às vezes você mesmo como um pastor analisa ali a situação de uma ovelha e você vai ter que ir para o aconselhamento. E aquela pessoa vai
Não é nem tanto porque ela quer, mas mais porque o pastor está mandando ela ir. Exatamente, né? E trabalhar com pessoas assim é um tanto quanto difícil, porque de fato elas não querem estar ali. Por outro lado, pastor Kelso, nós cremos que a palavra de Deus é poderosa. E ela pode quebrantar o coração das pessoas. Então, por mais que você esteja ali diante de alguém com um coração duro, mas quando a gente abre a palavra e mostra o que a palavra de Deus tem a dizer para ela, nós cremos que essa palavra pode quebrantar o coração dela, e ela, outrora, estava com o coração endurecido, mas a palavra ela pode penetrar o coração dela e mudar a pessoa, a mentalidade dela, a maneira dela se comportar. Então, nós cremos que a palavra tem esse poder. Então, é por isso que a gente não rejeita aconselhamento. Isso. Pastor Isaac, você tocou um ponto interessante também, a questão de igrejas terem o departamento / ministério, né, de aconselhamento. No caso, você já conseguiu fazer isso na sua igreja? Você tem uma equipe ou está lutando para isso? Nós estamos caminhando para isso. Na igreja que eu estou agora, eu estou há pouco tempo, pouco mais de 2 anos. Então, quer dizer... então você tem 13 anos de ministério, mas considerando a igreja anterior. Uma congregação da minha igreja onde eu estou. Eu sei, mas é mais para as pessoas que não lhe conhecem. Eu lhe conheço, já tive o prazer de estar em ambas. Né? Então, quando a gente chega em um novo ministério, vamos dizer assim, a gente vai como que colocar as coisas em ordem, vamos assim dizer... Isso. Apresentar a nossa filosofia de ministério, como é que resolver algumas questões, talvez, trabalhar com algumas pessoas, trabalhar com a liderança. Então, a gente já conseguiu fazer isso nesses 2 anos, e agora o nosso plano, lá na nossa igreja a gente tem um instituto. E o nosso plano... já estive lá também. Nosso plano é a partir agora do próximo ano, comecinho de 2026, a partir de fevereiro, depois das férias, a gente vai ter um curso de formação de conselheiros bíblicos. 1 ano. No nosso instituto. Dentro do instituto? No nosso instituto, da nossa igreja. Ok. Então a gente vai ter esse curso de formação de 1 ano. Quer dizer, o objetivo os irmãos, quem quiser vir pode participar, a gente vai abrir para outras igrejas também. Quer dizer, porque esses princípios que a gente vai estudar lá servem para aconselhamento informal. Por mais que você não vá fazer parte de um aconselhamento formal, mas como eu falei, você lidar com gente, você lidar com filhos, com marido com problema, com esposa, com irmãos em Cristo, e o que você vai fazer? Então, um curso desse é muito bom, por mais que você não vá trabalhar no ministério formal, mas serve para a sua vida, para o seu dia a dia, os seus relacionamentos. Isso. Mas é daí desse curso onde a gente quer separar uma equipe e prepará-los, estar melhor, vamos dizer assim, ao lado deles, treinando eles, para que esse ministério de aconselhamento na minha igreja comece a funcionar. Então, hoje, nesse tipo de aconselhamento formal, só temos os pastores aconselhando vamos dizer assim, nesse sistema de aconselhamento formal. Certo. Mas a ideia é que esses irmãos, a partir do próximo ano, a gente fazer esse período de treinamento de 1 ano, de formação, de aconselhamento bíblico, e desses irmãos tirar dali uma equipe para que possam, de fato, estarem ali atuando nesse ministério de aconselhamento bíblico. Então, quer dizer, isso aqui é muito bom, porque senão, pastor Kelso, a gente sobrecarrega os pastores. Quer dizer, hoje eu estou aconselhando 9 pessoas ao mesmo tempo, semanalmente. Quer dizer, e você lidar com problemas de pessoas e tudo é desgastante. Com certeza. E tira muito tempo também do seu ministério. Então, quer dizer, a gente corre um risco muitas vezes de falhar, por exemplo, na exposição da palavra, porque a gente está tomando muito tempo ali. Isso. Então, quer dizer, Deus não chamou somente os pastores para esse ministério, os pastores também. Certo. Mas é preciso que a igreja se envolva também. Então, por isso que eu vejo que é importantíssimo que a igreja tenha um ministério de aconselhamento bíblico, pessoas preparadas, maduras, de fato, e que possam estar ali ao lado do pastor, o pastor supervisionando e mentoreando eles e ajudando eles, mas eles estão servindo também, né? Quer dizer, isso vai facilitar e vai ajudar também o pastor, né? Os pastores da igreja. Isso. Mais ou menos dentro dessa linha, você aconselharia pessoas que não são da sua igreja? Eu aconselho pessoas que não são da minha igreja. Eu tenho colegas, eu tenho amigos que eles só aconselham pessoas das suas igrejas e eu não vejo problema, até porque às vezes a demanda da igreja é muito grande. A demanda é muito grande. Vocês não dão conta nem da sua igreja. Exatamente. Né? Então eu entendo perfeitamente. Mas eu, claro, não vou aceitando, né? Aleatoriamente. Não. Entendi. Mas vez por outra eu aceito algum aconselhamento quando eu estou, vamos dizer assim, aconselhando a pouca gente da minha própria comunidade. Já aconteceu. Hoje, nessa situação que eu estou, eu não aceitaria.
porque eu estou aconselhando muitas pessoas atualmente. Mas eu não tenho problemas. Agora, tem algumas dificuldades. Aquela pessoa sendo membro da minha igreja, existe uma responsabilidade maior, quer dizer, uma cobrança maior para ela. Por exemplo, vamos imaginar que alguém está em pecado, veio para aconselhamento, aí não quer abandonar o pecado, está ali no aconselhamento, mas não quer cumprir as tarefas. Era um outro ponto também essencial lá no aconselhamento, tarefas. Quer dizer, essas tarefas servem para a gente colocar os princípios bíblicos para que a pessoa coloque em prática na vida dela. Então, as tarefas vão ser muito importantes para que ela coloque em prática o ensinamento bíblico. Então, imaginemos que a pessoa está em pecado, vamos dizer assim, mergulhada em algum pecado, vem até para o aconselhamento, mas não está cumprindo as tarefas, não está se esforçando, não está, de fato, tentando mudar debaixo, claro, da graça de Cristo. E em algum momento você vai ter que lidar com essa pessoa baseado em Mateus 18, seguindo os passos que Jesus Cristo nos determina em relação à disciplina bíblica e tudo mais. Então, às vezes você tem um membro da sua igreja, ela rejeita o aconselhamento, ela está mergulhada em algum pecado, ela não quer, você se volta para Mateus 18 também. Mas isso eu só posso fazer com um membro da minha igreja. Exatamente. Eu não tenho como fazer isso com alguém de outra igreja. Então, caso alguém rejeite de uma outra comunidade, o que eu posso fazer ainda é falar com a liderança daquela pessoa, o pastor dela, colocar a situação e aí deixa com ele para ele resolver. Mas, quer dizer, tem algumas dificuldades no fato dele não ser da minha comunidade. Quer dizer, às vezes você está lidando com alguém que está numa igreja que não é uma igreja saudável. E aí você também, uma das coisas que você vai fazer é orientar para que ela procure uma igreja saudável. Quer dizer, você tem uma confiança maior quando você está ali trabalhando com alguém da sua própria igreja. Você pode falar com outros irmãos para que possam ajudar aquela pessoa também, em relação à prestação de contas, em relação a cobrar, encorajar aquele irmão. Mas você não tem como fazer isso com alguém de outra igreja. É mais complicado. Ok. Pastor Isaac, muito obrigado. Tem sido muito bom conversar com você esses assuntos. Espero que tenha sido bem edificante, trago muito entusiasmo para você que está nos ouvindo aqui agora. E teria alguma palavra final, talvez um texto bíblico, ou mesmo um conselho, alguma coisa com a qual você gostaria de terminar aqui esse podcast? Eu gosto de 2 Coríntios 5, 9 e 10, que diz assim, o apóstolo Paulo, ele vai dizer... É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E aqui ele está falando do Senhor, do versículo anterior, versículo 6. Então, esse texto aqui eu acho que é crucial para o aconselhamento, porque ele nos apresenta o alvo do aconselhamento bíblico. Qual é o alvo do aconselhamento? O que você quer quando você está trabalhando com alguém? Qual o seu objetivo? O objetivo é que aquela pessoa, como Paulo diz, esse era o desejo de Paulo, ela agrade a Deus. Ele diz, nós nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Nos esforçamos para agradar a Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o alvo é agradar a Deus, porque quando a gente tem isso em mente, isso nos livra de muitas vezes achar que o aconselhamento bíblico ele vai solucionar na minha ótica todos os meus problemas, que tudo que eu sonhei, eu pensei vai ser de acordo com aquilo que eu imaginei, não é. Então, quer dizer, as pessoas constantemente estão vivendo para si e não para Deus, estão colocando os seus alvos de vida como mais importante do que agradar a Deus, estão adorando muitas vezes seus ídolos em vez de adorar a Deus. Então colocar, e eu faço isso logo de início, o conselheiro tem que fazer, desde o início, esse alvo de que nós estamos aqui e o objetivo maior é que você viva para Deus, agrade a Deus, cresça e seja mais como Cristo. Quer dizer, esse é um processo de santificação. Então, esse é o nosso alvo. E quando a gente apresenta esse alvo, enfatiza esse alvo nos nossos aconselhamentos, isso vai nos livrar de expectativas falsas, de alguém, muitas vezes, que não está respondendo de maneira adequada e a gente lembra e relembra ela. Mas qual é o alvo mesmo do aconselhamento? Não é? É agradar a Deus. Então, você vai viver para você ou vai viver para agradar a Deus? Então, eu gostaria de terminar com essa palavra, que, de fato, os nossos irmãos, primeiramente os nossos conselheiros, vivam para agradar a Deus e ajudem outros a agradá-lo também. Então, tem um dizer no aconselhamento bíblico que é: todo bom conselheiro é primeiramente um bom aconselhado.
Então a gente constantemente estamos olhando também para nós mesmos, nos esforçando, como Paulo diz, para agradar a Deus e dessa forma ajudando também outros a agradá-lo. Então estou muito feliz por esse tempo aqui, pastor Kelso, agradeço a oportunidade e que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos assistindo e possam de fato olhar para o aconselhamento bíblico como um ministério crucial para a vida da igreja e relevante, especialmente nos dias de hoje, onde a coisa tem se intensificado cada vez mais em relação a diversos problemas. E eu creio que a Bíblia tem respostas. Amém, bom demais. Olha que nosso desejo é que o Senhor Jesus Cristo toque o coração de cada um de nós para sermos cada vez mais parecidos com Ele próprio, como o pastor Isaac bem colocou. E você que está nos assistindo aqui, eu estimulo vocês a irem atrás do assunto, seja buscando aconselhamento, porque não, ou buscando ser treinado para aconselhar alguém mais, ou quem sabe abrir um ministério de aconselhamento na sua própria igreja. Enfim, fica aqui o estímulo. Nós temos vários outros materiais aqui, inclusive feitos nessa semana de aconselhamento aqui do Cibima. Aliás, nem sei se eu me apresentei no começo, acho que não, mas meu nome é Kelso, sou professor do Cibima, venho de alunos. Tem sido um prazer. Aliás, o Isaac sabe, foi meu aluno, parece que foi ontem, não é isso? Não de aconselhamento de outras áreas de teologia, mas enfim, mais uma vez, obrigado pela sua disposição, pelas ótimas respostas e até o próximo contato.